Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os que estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Henrique Nogueira, eu sou evangélico. Eu estou gravando esse vídeo como uma resposta a um número muito grande de comentários que foi feito por um internauta que faz uso do YouTube acerca de uma igreja em que ele viu um movimento pentecostal, e eu pude observar, quando fui à página desse rapaz, que nem foto ele coloca na sua página do YouTube, o que é até de se estranhar, porque se eu sou um internauta e tenho boas intenções, ajo normalmente na internet, com certeza nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no YouTube, eu com certeza terei fotos minhas, usarei o meu nome mesmo. E se eu sou uma pessoa que ando dentro da lei, não temo a ninguém, eu com certeza vou colocar até meu celular para quem quiser se manifestar, quiser ligar, quiser debater opiniões, esteja à vontade. Já estranhei primeiramente pelo fato da pessoa não colocar a foto na sua página. Mas, muito bem, vamos para o que interessa. Esse rapaz, ele diz aqui na página do YouTube uma série de palavras, mas muita coisa com relação à ótica dele, ao ponto de vista dele, no tocante ao movimento pentecostal, movimento esse que esse rapaz chama até mesmo de diabólico. Muito bem. Tem gente que diz que futebol e religião não se discute. Eu particularmente discordo, porque se você pega uma Bíblia católica e uma Bíblia protestante, perdão, vocês irão observar que o apóstolo São Paulo, em várias passagens da Bíblia, você vê que ele disputava nas sinagogas acerca da palavra de Deus com os judeus ortodoxos. Muito bem, então, partindo desse princípio, eu creio que religião, política e futebol se discute sim. Até porque eu vejo que é algo agradável a Deus, o debate, a exposição de opiniões, até porque dá o direito a todos os participantes de uma mesa debatedora, seja ela na internet, seja ela na rádio, na televisão, de você expor o seu ponto de vista sobre um determinado assunto que está ali em questão, que está ali em debate. Então até aí tudo bem, tudo normal. Muito bem. Ele expôs o dele, eu estou expondo o meu. Eu vou chamá-lo só pelo seu primeiro nome. Eu tenho o nome dele completo aqui na página, mas eu vou chamá-lo só pelo seu sobrenome, Sr. Almeida. Amado, eu respeito teu ponto de vista, eu concordo que você não é obrigado a ser evangélico, você não é obrigado a ser protestante, você não é nem mesmo obrigado a dizer que a religião protestante, que nós evangélicos somos de Deus. Isso é uma opinião sua, é um direito seu. Só que eu observei nas suas colocações, quando eu fui à sua página, eu fui justamente com uma intenção de ver o seu perfil, ver quem é a sua pessoa. E eu pude observar que na sua página o senhor está repleto lá de textos que criticam pesadamente o movimento pentecostal. E eu pude observar em cada um desses textos, li com bastante calma, que o senhor age de uma forma... quem lê os comentários
a visão que o Senhor passa para quem está lendo é de uma pessoa que tem pleno domínio, pleno conhecimento das Escrituras. Muito bem. Amado, a palavra de Deus, ela relata para cada um de nós uma passagem que o apóstolo Paulo nos ensina, que nós não devemos ser mais sábios do que convém, mas que nós sejamos sábios na medida da fé que nos fora concedida na cruz do Calvário, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque todo aquele que se diz sábio demais, na verdade, ele peca. O dono da sabedoria é Jesus Cristo, o dono da obra é Jesus Cristo, o dono da obra não é pastor, o dono da obra não é evangelista, não é diácono, não é presbítero. Eu não sei se o senhor já ouviu falar em uma coisa chamada multiforme de Deus. Para isso tem a igreja que tem um movimento pentecostal, tem a igreja que não tem esse movimento pentecostal, tem a igreja que é mais louvor, tem a igreja que é mais oração, tem a denominação que é mais poder pentecostal mesmo, é mais mover do Espírito Santo. Cada um deve se colocar, buscar a Cristo Jesus aonde se sinta bem. E não ficar criticando os outros, falando que não é de Deus. Até porque, entenda bem, uma dessas igrejas, um desses ministérios a quem o Senhor se refere, é de um homem de Deus, que eu conheço o testemunho dele, eu não sou do ministério dele, é o pastor Jorge, do Portão de Ferro, e é homem de Deus, sim, não tenho dúvida do que estou falando. É um ministério abençoado, é um ministério de poder pentecostal, é um ministério de revelação, tá? Eu digo isso não é para agradar o pastor Jorge do Portão de Ferro, eu digo isso não é para agradar as irmãs da obra da restauração, não preciso de agradar a homem, meu negócio não é com homem, meu negócio não é com irmã de oração, meu negócio não é com pastor, meu negócio é com a palavra de Deus. Eu só vou dar esse testemunho, esse breve testemunho em vídeo, não como uma resposta para a sua pessoa, senhor Almeida, mas é como uma pergunta. Eu passei por uma enfermidade há 16 anos atrás. Eu tive uma tuberculose ganglionar e fiz vários exames médicos, os mais complicados. Fiz exame de sangue, exame de fezes, exame de urina, fiz exame tomografia computadorizada, exames radiológicos diversos, PPD, exame de saliva. E não conseguiram diagnosticar o que eu tinha através desses exames. Eu fui então levado ao Instituto Nacional de Fisiologia e Doenças Infecto-Contagiosas. E lá chegando, eu estive internado por 10 dias, período esse em que eu passei por uma biópsia na altura do peito, para retirar uns gânglios, uns nódulos, para que através desta biópsia fosse diagnosticado a minha enfermidade. Muito bem. No dia que eu passei por este processo cirúrgico, estava à minha direita uma médica, eu deitado sobre a mesa cirúrgica, à minha esquerda estava o médico que estava realizando o processo, a intervenção cirúrgica, uma intervenção simples, né, simples entre aspas, para quem é médico. Foi uma intervenção que levou exatamente 1 hora de duração, e neste processo, nessa cirurgia, eu estava
na verdade sendo cobaia para que esta doutora, que estava acompanhando à minha direita desta maca, ela pudesse aprender. Ela estava participando de um curso e esse médico estava ministrando este curso. E como o hospital que eu estava internado, ele pertencia ao Hospital do Fundão, eu acabei sendo cobaia. Eu acredito que se fosse num hospital particular, isso não aconteceria, mas a rede pública é assim mesmo. E, enfim, eu passei por esse processo cirúrgico, tive anestesia local, fiquei acordado e com a minha cabeça inclinada para a minha direita, lençol cirúrgico sobre o meu corpo, e eu só podia ver o cós da calça dessa médica e podia ouvir o que o médico falava com ela, ele explicando, né? Eu não sentia dores, mas eu sentia tocar na garganta. Ele colocou a tração para puxar, abrir o local, e ia explicando para a médica, contando como é que era o proceder dessa intervenção cirúrgica. E dado o momento ele falou assim: olha, essa artéria aqui, ela é muito importante, você não pode romper essa artéria, senão você perde o paciente morre. E eu, quando ouvi isso, estava, apesar de estar muito debilitado, 53 quilos de peso, estava osso e pele na capa. Eu fiquei muito nervoso, fiquei muito assustado. Eu comecei a transpirar, mas transpirar demais. E essa médica, ela pegou a minha mão e ela segurou a minha mão. Ela pegou a minha mão direita e ela segurou a minha mão. E quando ela segurou, eu senti muita paz. Terminou o processo. No dia seguinte eu tive a resposta por intermédio da doutora que está acompanhando o meu caso, doutora Solange. E se ela até estiver vendo esse testemunho, quero mandar um abraço, um grande abraço, um grande beijo para ela. E eu passei, veio o diagnóstico, era tuberculose ganglionar. Eu passei um ano e 6 meses me tratando. Nessa época eu bebia, fumava, eu tinha uma vida da qual eu não cuidava muito bem da minha saúde, fazia uso de cigarro. E no período de 1 ano e meio eu tive que ficar sem beber e sem fumar. A rifampicina e a isoniazida, que foram os medicamentos que eu tomei, são a base de cortisona, eles me engordaram muito. Os remédios, em pouco tempo eu peguei uma massa corporal até maior do que a que eu tinha antes da enfermidade. Passou-se mais alguns meses, coisa de quase 2 anos após a cirurgia, veio a minha conversão. E já caminhando na obra, 4 anos de convertido, um dia eu fui a um culto em uma igreja aqui em Campo Grande, na Vila Jardim. É um ponto de pregação do ministério do pastor Jorge, do Portão de Ferro, da obra da restauração. E eu te confesso que, apesar de ser pentecostal, eu não conhecia bem o ato litúrgico dessa igreja. Para mim era algo novo. E quando lá chegamos, período de adoração, período de louvor, né? Período de oração, período de louvor, e começou o culto. E após o período de oração e louvor, a irmã, a dirigente que estava na mesa de oração, ela disse: olha, vamos fazer silêncio para ouvir a revelação da parte do Senhor. Esse pastor, ele saiu de paletó e gravata, devidamente ataviado, descalço, e saiu falando de mistério, que é um dom que tem na Bíblia Sagrada, tanto na Bíblia Católica quanto na Protestante, o dom de falar em línguas estranhas. E
segundo a palavra de Deus nos relata, o próprio Deus, usando a pessoa do apóstolo São Paulo, ele nos ensina que quando tiver profeta na igreja, que seja 1, 2 ou 3, um de cada vez, com ordem, com decência, para que você possa provar do Espírito, para que você possa ouvir, né, provando assim do Espírito, para saber se o Espírito que está falando ali é de Deus. Eu me calei, só fiquei ouvindo. O pastor Jorge, de mão dada comigo ali, sendo usado por Deus, ele falando em mistério, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, dando a ele a interpretação do que ele estava falando. E era algo com este conteúdo: muitos olham para ti e nada dão, meneiam a cabeça como se valor nenhum tu tivesse. Pois eis que eu, o Senhor, te digo, assim como eu falei com o profeta, assim eu falei contigo, ainda antes que os teus ossos se formassem na madre, eu, o Senhor teu Deus, já te chamei pelo teu nome, porque tu és meu. Te tenho hoje para mim como um diamante bruto, do qual eu, o Senhor, estou lapidando, porque eu já tenho um ministério preparado para ti. E sou eu, o Senhor, que estou moldando o vaso na tua vida, porque tu não fora chamado por homem, tu fora chamado pelo Senhor. E eu continuei observando para ver aquilo que estava sendo falado. E quando ele terminou de falar aquilo ali, ele acrescentou, ele disse assim: para que tu saiba que não é homem que fala contigo, eu te digo assim, moço, tu pode contemplar esta uma hora de cirurgia, em que à tua esquerda estava um médico, à tua direita estava uma médica, e o arqui-inimigo de vossas almas estava por detrás desse médico. A sepultura já estava aberta, mas eu, o Senhor, fechei, para que tu saibas que eu sou o Senhor. E ele narrou todo o processo, toda a intervenção cirúrgica. Uma hora que eu tive cirurgia, ele narrou, ele mostrou ali com detalhes. Muito bem. Aí, de repente, alguém que tiver mesmo testemunho pode falar assim: mas também no kardecismo, quando se invoca os espíritos de pessoas mortas, também se fala ali e tal, do passado. Muito bem, não vou entrar nesse detalhe. Nós não estamos falando de espiritismo kardecista, nós estamos falando do mover do Espírito Santo. Se realmente esse ministério, Portão de Ferro, fosse um ministério que não fosse de Deus, fosse um ministério de heresia, ele porventura estaria, ao entregar essa revelação da parte do Senhor para mim, me exortando a ler a Bíblia, me exortando a entrar na posição, no querer de Deus? Porque por mais sábio que o Senhor seja na palavra de Deus, eu faço um desafio a qualquer internauta aí me mostrar onde é que foi na Bíblia que Satanás ele exortou algum cristão a ficar na brecha, na posição, na vontade do Deus vivo, Jeová. Eu queria que tu me mostrasse isso na Bíblia. Sabe por que eu estou te falando isso, Sr. Wellington? É porque eu estou lhe perguntando, não é para lhe afrontar, não é para arranjar briga, contenda, não. É apenas questão de debate. E eu gravei porque eu acho que é mais fácil gravar do que ficar digitando. Eu acho que gravando, eu acho que em frente à câmera eu consigo expressar de maneira melhor a minha ideia. Eu estou lhe perguntando isso porque
segundo o Senhor Jesus disse na palavra, está lá nos evangelhos, o Senhor fez uma parábola com aquele que planta, com o semeador, e o próprio Jesus ele disse o seguinte: olha, vós conhecereis a árvore pelo fruto. Porque não pode, é uma regra da natureza. Eu não tenho como pegar um caroço de manga, plantar um caroço de manga, e naquele local onde eu plantei o caroço de manga, ali cresceu uma bananeira, ou cresceu uma mangueira, e na mangueira da banana, da cana. Não tem como eu plantar uma parreira de uva e ter ali outra fruta, a não ser uva. Ou seja, meu querido, o fruto da árvore, para tu saber se é boa, para tu saber se ela é de Deus, basta tu ver o fruto. Não precisa ser doutor, não precisa fazer teologia, não tem nada contra teologia não. Se você tem um chamado de Deus, um chamado ministerial para a obra do Senhor, querido, você que está me vendo nesse vídeo aí, faça sim a teologia, não tem nada contra não. Quanto mais estudar, melhor. A questão é a seguinte: a teologia, por melhor que ela seja, ela não vai superar nunca o agir e o querer de Deus. Porque nós cristãos, que cremos obviamente em Jesus Cristo, nós temos que entender que nós cremos num Deus que ele é vivo, ele não está morto. E segundo as Escrituras Sagradas diz que ele faz aquilo que lhe apraz. Ele não está debaixo do meu querer, debaixo do seu querer, debaixo do querer de pastor fulano de tal, debaixo do querer de irmão fulano de tal. Não. Nós vimos um Deus que é vivo. Ele faz aquilo que lhe apraz. Então, meu querido, aqui fica a minha pergunta. Se esse ministério do pastor Jorge fosse realmente um ministério de heresia, ele daria tantos frutos? Tantas vezes que eu já fui visitar a obra no Portão de Ferro, aqui em Campo Grande, e eu já vi ali homens de Deus daquele ministério sendo usado na pregação poderosamente. E não adianta o senhor ou qualquer pessoa falar para mim: olha, mas Satanás, se necessário fosse, transformará em anjo de luz para enganar até ungido de Deus. Tá, isso é bíblico? É bíblico. Mas olha só, ele pode até se transformar em anjo de luz, mas Satanás, ele nunca vai glorificar o nome de Jeová Deus. Ele nunca vai mandar com que vai tentar colocar um servo de Deus na posição para ler a palavra, para jejuar, para subir monte, para buscar santidade, para oração. Nunca, não vai. Então, sinceramente, eu mediante as coisas que o Senhor escreveu, eu vou deixar uma palavra para o senhor aqui que é muito importante. Não é para te alfinetar, não estou aqui querendo alfinetar o senhor nem a ninguém não. Amado, toda vez que tu vê alguma coisa que tu não conhece, que te levantar uma dúvida, você, ao invés de criticar, tu faça conforme fez o judeu ortodoxo, doutor Gamaliel, que foi professor do apóstolo Paulo para ensinar os ensinamentos da Torá ao apóstolo Paulo. No conselho de Gamaliel. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 34 ao 39, se não me falha a memória. Qual foi a palavra daquele homem para aquele conselho? Ó, se essa obra ela é de Deus, ela vai prosperar. Mas, todavia, se ela não for de Deus, ela vai se desfazer. Agora, para que vós não sejais pego falando contra Deus, dai de mão desses sujeitos e deixai-vos ir. Porque, realmente, se essa obra for de Deus, ela não vai se desfazer. Agora, tu imagina... Amado, tu imagina
Se com as tuas críticas que você está escrevendo aí no YouTube, dizer que é uma obra satânica, seja do pastor Jorge, ou seja de qualquer outro pastor, você falar que uma obra ela é satânica, entenda bem o meu ponto de vista aqui. Se ela realmente for, na vinda do Rei Jesus, no julgamento das nações, tu vai estar até bem na foto. Tá vendo? Ó, o homem de Deus que criticou a Satanás. Até aí tudo bem. O problema, meu irmão, é se essas obras realmente forem de Deus. Que eu tenho a certeza que é. Só que eu não vou tentar impor aqui o meu ponto de vista. O senhor crê que não é? Muito bem, mas eu creio que é. Toda obra que prega o Evangelho, eu creio que ela realmente ela é de Deus. A gente tem até um caso de picaretagem aí, tem um caso de falso profeta? Tem, isso é bíblico. Jesus mesmo falou que no final dos tempos nós teríamos. Agora, toma cuidado, rapaz. Toma cuidado, sabe por quê? Porque uma coisa é você falar do homem. Você falar, por exemplo, de mim, da minha pessoa, falar de um pastor, de uma igreja. O máximo que tu vai conseguir é um processo na justiça que não vai te render nada, senão umas cestas básicas, uma pena de 1 a 2 anos aí de reclusão, coisa, não vai. Agora, falar contra Deus, levantar a sua voz, a sua língua contra um Deus poderoso chamado Jesus Cristo, rapaz, isso é muito perigoso, cara. Isso é muito perigoso. Amado, de todo o meu coração, eu não sei se você é evangélico, eu não sei se você é católico, se você é espírita, eu não sei se você... qual é o seu credo religioso, e nem sei se você é ateu. Mas eu, Henrique, com pouco conhecimento que eu tenho, porque eu não estou aqui, não quero me colocar uma coisa que eu não sou. Eu não sei escrever muito bem, eu não tenho muito estudo, eu não sou doutor da lei, eu não li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse 40, 50 vezes, não. Mas olha só, o pouquinho que Deus me deu de conhecimento da palavra, de entendimento, de hermenêutica da palavra, eu estou deixando esse conselho no amor para ti, para você e para todo homem de Deus, que se diz de Deus e está na internet perdendo tempo, digitando coisas terríveis contra igrejas, contra religiões, contra seitas. Cumpra o teu ministério, meu querido. Se você for um cristão, cumpra o teu ministério. Deixa quem é pentecostal ser pentecostal, deixa quem é evangélico ser evangélico, deixa quem é católico ser católico, deixa quem é espírita ser espírita, deixa quem é, meu irmão, kardecista ser kardecista. Cada um segue o que quer. Isso aí é bíblico, está na Bíblia. A palavra do Deus vivo, ela diz que não é por força e nem é por violência, é pelo meu espírito, é pela ação do Espírito Santo de Deus. Ninguém é cristão porque é obrigado a ser cristão. Ninguém é evangélico pentecostal do movimento do reteté porque é obrigado a ser do reteté. Cada um foi chamado para a sua denominação, aonde se sente bem. Cada um foi chamado para a sua religião, aonde ele se sente bem. Ah, mas eu não gosto do espírita, não gosto do católico. Meu querido, olha só, deixa cada um com o seu cada um. Sabe por quê? A própria Bíblia nos ensina isso. No final dos tempos, o Rei Jesus, ele voltará para julgar. É ele, o dono da seara, que vai fazer separação de joio e de trigo. É ele que vai fazer diferença. Não é pastor, não é presbítero, não é o Henrique Nogueira, não é o Antônio, não é o Pereira, não. É Jesus. É ele que vai fazer. Até porque
Tem uma coisa que eu vou falar aqui que é um pouco complicado, que é polêmico, mas pelo menos na minha Bíblia está escrito, Jesus disse assim, ó, e muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Então, peraí, se você pensa que vai todo mundo morar no céu, vai não. Bom, pelo menos eu entendi isso. Vai ficar um montão aí. Eu entendo isso. A Bíblia diz que o reino do céu é tomado à força. Mas que a salvação ela é individual. Então, meu querido, faz o seguinte, se por acaso você for cristão, segue o teu ministério, amado. Para com esse negócio de ficar falando mal do irmão tal, do irmão que é da igreja Portão de Ferro, o outro que é da Batista, o outro que é da Universal, o outro que é da Deus é Amor, meu querido. Todos nós somos parte do corpo de Cristo. As igrejas protestantes. Todos nós. Assim como eu tenho irmãos na congregação onde eu sou membrado, eu tenho irmãos que estão na Batista, eu tenho irmãos que estão na Portão de Ferro, eu tenho irmãos que estão na Presbiteriana, na Paz e Vida. A gente tem que parar com esse mau testemunho, isso é um péssimo testemunho, de ficar falando da vida dos outros na internet. A gente tem que se lembrar que a internet é uma coisa muito importante. À medida que eu vou expor a minha ideia na internet, eu tenho que tomar todo o cuidado para não ofender, para não passar por cima do direito do meu irmão, da minha irmã, do meu semelhante. Porque o direito seu, o seu direito, ele termina quando começa o meu e vice-versa. É por isso que tem gente colocando nos vidros, nos para-brisas dos carros, que Deus deu uma vida a cada um para cada um cuidar da sua. Vou parar com isso, varão. Procura ser você. Se você não concorda com o movimento pentecostal, glória a Deus, amém. Ao invés de você estar criticando, vai pregar a palavra, coloca um versículo aí, escreve aí, ó, Jesus te ama, que Jesus abençoe a todos, escreve isso, vai usa o computador para evangelizar, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe rica e abundantemente, Deus abençoe rica e abundantemente a cada um protestante, a cada um evangélico, a cada um católico. Jesus abençoe poderosamente os espíritas, os kardecistas, Umbanda, Candomblé. Sabe por quê, meu querido, que eu digo assim? Não é para agradar quem está lá, não. Eu digo assim, sabe por quê? Porque eu sirvo a um Deus que ele não faz acepção de pessoa. Se ele tiver que chamar alguém para a sua gloriosa luz, ele vai lá dentro da Umbanda, do Candomblé, do catolicismo, da religião que for, vai lá e chama. Mas é ele que faz. A obra é dele, a obra não é minha e nem tua. Nós só somos vasos. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma boa noite, um dia abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Shalom Adonai.